Estão preparados para ouvir uma história que aconteceu há muitos anos atrás, mas que tem tudo a ver com o nosso presente? Começa agora uma viagem pelo mundo da química. Só mais um pouquinho disso, vamos lá. Paciência. No final do século XIX, o cientista francês Henri Becquerel constatou que um composto de urânio, o sulfato duplo de potássio e uranilo diidratado apresentava uma interessante característica quando exposto à luz solar. Continuando, este composto aí apresenta uma característica interessante. Quando ele é exposto à luz solar, emite raios capazes de impressionar chapas fotográficas embrulhadas em papel negro. De onde vem essa voz? Sabe meu nome e está até falando da minha experiência? Pois é, seu Becquerel. Estou aqui justamente para explicar o seu experimento. Mas para isso, vou precisar da sua ajuda. Se é para falar de mim e das minhas experiências, vamos lá? Pois é, como eu ia dizendo, Becquerel observou que a substância que ele estava pesquisando, quando exposta ao sol, emitia raios que impressionavam chapas fotográficas. Ele ainda verificou que não adiantava evitar a exposição ao sol, que acontecia a mesma coisa. Este fato não pode ser explicado por meio da fluorescência, devido à ausência da luz incidente. Tive uma ideia melhor. Editor, manda ver! Nosso amigo ficou intrigado, então ele realizou experimentos com outros sais, porém os resultados só eram verificados quando o urânio estava presente. Ele concluiu então que o responsável era o urânio, devido à emissão de raios invisíveis penetrantes, até então desconhecidos. Denominei os raios de raios do urânio e depois eles receberam o nome de raios de Becquerel. Acredito que em minha homenagem. E essa é a nossa amiga Marie Curie, que no final de 1897 passou a se interessar pelo fenômeno descoberto por Becquerel. Não é, Marie? De onde vem essa voz? Aqui, olha pra frente. Isso! Marie continuou as pesquisas de Becquerel e em abril de 1898, só que com outro minério de urânio, ela verificou que mesmo após retirar todo o urânio, o composto ainda emitia raios. Isso mesmo. Por isso eu suspeitei da existência de outro elemento com características semelhantes. E adivinha? Bingo! Com a ajuda do meu marido Pierre Curie, conseguimos isolar... Depois de um intenso trabalho... outro elemento químico mais ativo que o urânio, o qual chamamos de polônio, em homenagem à Polônia, já que nasci lá. Como os resíduos ainda apresentavam intensa atividade, o casal conseguiu isolar outro elemento ainda mais ativo que o urânio. Nós somos muito feras. E são mesmo! Este elemento recebeu o nome de quê mesmo? Rádio. E o fenômeno dos raios invisíveis produzidos pelo urânio, polônio e rádio recebeu o nome de radioatividade. A radioatividade é um fenômeno pelo qual o núcleo emite espontaneamente determinadas partículas ou ondas, genericamente chamadas de radiações, transformando-se em outro núcleo mais estável. Este fenômeno se deve unicamente à instabilidade do núcleo do átomo. Voltei! Depois dessa viagem pelo passado, vamos falar das três principais radiações, denominadas alfa, beta e gama. Agora nós viemos invadir o seu espaço. Olha, bonitinho aqui, hein? Gostei. Adorei a surpresa. Bem, então vocês podiam me ajudar a explicar sobre as partículas radioativas, os tais dos raios invisíveis que vocês verificaram. Mas é claro, eu fico com a alfa. E eu com a partícula beta. E eu com a gama. Então, tá fechado. Vamos lá. Esta partícula também é denominada de raios alfa ou partícula alfa ou radiação alfa. São partículas positivas, iguais ao núcleo do átomo do elemento hélio, ou seja, cada uma é constituída por 2 prótons e 2 nêutrons. Portanto, a partícula alfa apresenta carga mais 2 e massa 4. A denominação definitiva de que as partículas alfa são iguais aos núcleos foi apresentada por Rutherford em 1909. Sim, pois ele observou que recipientes contendo material emissor de partículas alfa, com o passar do tempo, ficavam impregnados de hélio. Eu acho que eu já fiz a minha parte. Becquerel, chega aí. Tchau, Marie. Tchau. Bem, a outra partícula radioativa é a radiação beta.
também chamada de raios beta ou partículas beta. Como não se admite que no núcleo haja elétrons, a partícula beta se forma pela desintegração de um nêutron. Esse elétron é imediatamente expulso pelo núcleo, recebendo a denominação de partícula beta. O neutrino, que se forma na desintegração do nêutron, é uma partícula sem carga e de massa muito pequena. A sua formação visa conservar a quantidade do movimento e foi descoberta por Pauli em 1927. Muito obrigada pela sua participação. Imagina! O próximo... Bem, agora chegou a vez da radiação gama, também chamada de raios gama, que são ondas eletromagnéticas cujo comprimento de onda varia de 0,5 angstrom a 0,005 angstrom. Esse tipo de radiação acompanha as radiações alfa e beta. Por serem ondas eletromagnéticas, apresentam carga e massas nulas. Sua representação é ou... Todas essas partículas têm diferentes poderes de penetração. Isso quer dizer que elas têm diferentes capacidades de atravessar os materiais. Parece complicado, mas eu vou deixar tudo bem claro para vocês. Bem, agora a gente pode então observar que as radiações gama têm maior poder de penetração que as partículas beta e alfa. Isso porque ela atravessa as camadas de chumbo, de papel e de alumínio. O mesmo não ocorre com a alfa e a beta. Mas essas partículas também podem atravessar os tecidos biológicos? Podem sim, e mais. As partículas radioativas provocam a ionização de moléculas que existem nas células. E essa ionização pode conduzir a reações químicas anormais e a destruição das células ou alteração de suas funções. Tá, mas e quais são as consequências disso tudo para o organismo? É uma questão bastante preocupante por causa do risco de lesões no material genético, pois pode causar uma reprodução celular descontrolada, podendo causar o câncer. As alterações no material genético das células reprodutivas, espermatozoides e óvulos, podem causar doenças hereditárias nos filhos gerados. E os raios gama são geralmente os mais perigosos, em virtude de seu elevado poder de penetração. Mas as radiações também não causam só coisas ruins, né? Eu já li que existem diversas aplicações benéficas, como por exemplo na medicina, para o tratamento de câncer e também para o diagnóstico de algumas doenças. E até para identificar a idade de múmias e fósseis. Exatamente, Kim. Este método é chamado de datação pelo carbono 14. Através dele é possível calcular a idade dos achados arqueológicos, consultando a curva de decaimento radioativo do carbono 14. E na medicina, a radiação é usada no tratamento de câncer. Isso é possível porque as células cancerosas são mais fracas que as células normais. Uma dose controlada de radiação incidindo sobre a área do tumor pode matar apenas as células cancerosas. Esse tratamento é chamado de radioterapia do câncer. Outras aplicações são a esterilização e conservação de alimentos, detecção de vazamentos em tubulações, análise de espessura de chapas e o estudo do mecanismo de reações químicas e bioquímicas. Nossa, esse assunto deu pano pra manga, hein? Vocês nunca pensaram que a radioatividade serviria para tantos fins pacíficos, né? É verdade. Bem diferente do que falamos no episódio de vídeo Bomba Atômica, o perigo continua. Vale a pena dar uma olhada e comparar as aplicações. Obrigada pela ajuda. Certamente o pessoal aprendeu muito com vocês hoje. Bem, foi um prazer ter colaborado. Até a próxima vez. Tchau!